De 7 a 9 de novembro, Bom Retiro do Sul vai receber a Aquibom. O Recanto Novo Paraíso, na Sanga Funda, vai receber uma programação toda especial. E a gente vai seguir a nossa sequência de podcasts ouvindo pessoas acerca da piscicultura, um dos ramos produtivos da aquicultura. Mauro Hauschild, que é promotor do evento, está conosco, mais os convidados de Teutônio, secretário municipal de Agricultura, Eloy Rickert, presidente do STR, Liane Brackmann, e representando o escritório municipal de Emater, Carlos Fries. Queremos agradecer a presença de vocês para esse bate-papo. Mauro, vou te deixar aí à vontade para fazer a primeira pergunta nessa linha de diálogos importantes sobre essa cadeia produtiva. Bom, Lucas, bom estar aqui na Rádio Popular, bom estar aqui com os colegas aqui de Teutônio, especialmente o Eloir, o secretário de Agricultura, a Liane, presidente do STR, os sindicatos que são muito importantes nesse processo, né? A FETAG, inclusive, junto com a STR, selecionaram 18 agroindústrias que estarão lá em Bom Retiro do Sul, dentro desse projeto também da Aquibom, então é uma ação inclusiva também da agricultura familiar. E o Carlos Fries, que é da Emater, é co-organizador. Então, o Carlos quase podia fazer perguntas junto comigo aqui, porque a Emater também é organizadora do evento, né, junto com o Sampaio e o Diego, que é o nosso extensionista lá em Bom Retiro do Sul. Mas, Eloir, assim, nós já conversamos em outra ocasião, acho que lá no Colégio Teutônia, por ocasião do lançamento, né, da feira aqui em Teutônia, a preocupação que sempre se tem, né, quando se fala de piscicultura ainda, é a falta de organização da cadeia, né? Nós tivemos aí várias entrevistas, várias conversas que nós fizemos ao longo dos dias aqui na Popular e percebemos que a preocupação sempre do secretário mas onde é que nós vamos vender o peixe? E como é que tu enxerga como secretário hoje de um município importante, um município que é produtor de inúmeras outras commodities, não só da proteína de peixe, como é que nós podíamos, talvez, na tua visão, contribuir para que, através da Aquibom, a gente consiga encontrar um caminho para desenvolver a piscicultura na região? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, Lucas, Liane, Carlos, Fries. Acredito que tem que ser um caminho em conjunto, né? O produtor hoje, de Teutônio, em qualquer outro lugar, ele, quando produzir, ele quer ter uma segurança também de onde vender para quem mandar este peixe, né? Então, acho que construindo o frigorífico, avançando neste detalhe, acho que dá para começar a fomentar cada vez mais a criação do peixe também. Que acredito que em Teutônia, tem muitos interior aí que tem muita água, que dá para fazer açudes, e assim como vimos falando também, incentivar e inovar com criação de tanques. Mas, Eliane, sua perspectiva do STR, do sindicato, né? A gente sabe que a gente tem uma bela experiência associativa, cooperativa, capacidade de se integrar. Através do sindicato hoje, temos uma porta para reunir os produtores, mostrar para eles que a piscicultura é uma atividade que tem potencial e criar ânimo hoje para esse produtor entrar também na piscicultura? Boa tarde a todos que estão aqui reunidos, né? Lucas, seu Mauro e Emater e secretaria. Tudo, em primeiro lugar, seu Mauro, que vem para o agricultor como a alternativa ou alguma coisa a mais dentro do potencial que ele já tem hoje na sua propriedade, né? Vem, claro, com o aval do sindicato, né? Então, tudo que é alternativo, que pode gerar renda, que pode ser uma atividade paralela junto com aquilo que ele já faz, eu não diria agora eu vou parar com tudo e vou começar a botar açude de peixe, né? Eu acho que também não é assim, né? Mas aquilo que o Luir falou, tudo é investimento, tudo é custo, né? Inclusive hoje no Pronaf, né, Carlos, nós temos uma linha muito interessante para piscicultura no geral, né? Até a 3%, 3% né? a taxa, Que nós isso temos mesmo. hoje para investir nessa atividade, né? Outras linhas já 6, 7, 8%, mas dentro da linha piscicultura, da criação de peixe, né? Enfim,
a cadeia toda, tanto para fazer o açude, né, ou também para depois para custear, enfim, aquilo que a gente precisa, nós temos hoje um bom suporte de recursos, né, que está disponível hoje dentro da linha Pronaf, que é exclusiva para agricultura familiar. Então, eu vejo assim, né, se hoje eu acho que quem tem mais autoridade de falar quantos produtores nós já temos hoje comerciais e quanta água nós temos hoje já represado em Teutônia via açude é o Carlos, né? Até eu já fui lá buscar informação hoje de manhã, não sabendo que ele ia vir hoje de tarde aqui também. Mas assim, eu vejo sim, né, como uma perspectiva dentro das atividades que hoje o agricultor tem e além da piscicultura, outros potenciais. Nós, inclusive, trabalhamos hoje um programa de turismo rural, onde também a questão do peixe, da atividade, né, Lucas, como se diz, está nervoso, vai pescar, né? Faz parte, sim, né? é uma terapia. Seria uma Se funciona- aquiterapia também, né? Tu já provou, então funciona. Sim, Tá. funciona. Então, onde também o turismo, né, a convivência no meio rural, dos lugares aprazíveis, onde tem açude, eu sempre digo, já é um lugar aprazível e turístico, né? Então, da nossa parte, sindicato vê, sim, essa atividade como um potencial a mais nas nossas atividades e nas nossas propriedades. Perfeito, eu acho isso, inclusive, Liane, né, que a gente já vinha falando para todas as pessoas. Nós não acreditamos que a partir de amanhã, né, o peixe é a primeira atividade. O peixe vai ser a segunda atividade, pode ser a terceira atividade, né, até que as pessoas descubram que efetivamente essa é uma atividade rentável e que pode sim fazer uma mudança, né, do seu sistema produtivo. Então, acho que é nessa linha que a gente acredita que a piscicultura tem que se desenvolver. E aí eu acho que o papel importante, né, Carlos, da Emater, né, de como é que a matéria entra nesse processo, primeiro para essa atividade mais de subsistência no primeiro momento, mas também, né, com a capacidade de daqui a pouco ajudar na estruturação, na preparação do produtor, na qualificação desse produtor, para que a gente possa dar um passo a mais para transformar isso também em renda, né, para o produtor e em negócio, digamos assim, para a cidade. Eu acho que esse é um caminho, certo? Sim, com certeza. A Emater vem trabalhando isso de forma transversal nos seus atendimentos, inclusive, né? Foi em 2018, se eu não me engano, a gente fez um levantamento de todos os corpos de água dentro das propriedades, né? Então, chegamos em 64 hectares de área alagada, em 634 açudes naquele momento. Então, alguns... Isto em Teutônia. Em Teutônia, somente em Teutônia. Né? Nem todos esses açudes estão sendo utilizados para piscicultura, mas potencialmente teríamos toda essa área para, de alguma forma, utilizar. Né? Então, por que a gente fez esse levantamento? Justamente para fomentar a atividade, né? Porque é o que a gente enxerga, né? Puxando para a primeira pergunta, né? A gente precisa fazer, de alguma forma, a piscicultura de forma associativa, porque não achamos viabilidade para botar 5 agroindústrias em Teutônia para trabalhar com pescado. Mas talvez não tenhamos nenhuma. Mas, juntando os produtores para atender uma agroindústria, pode ser o caminho, né? E aí sim começa a dar viabilidade. Eventualmente a gente usa um termo assim, né? A gente precisa fazer uma alteração de pensamento, de não chamar a piscicultura como alternativa. Porque toda vez que a gente dá o nome de alternativa, a gente dá a ela o peso 2. Né? É a segunda, ou 3, né? 2 ou 3 ou 5, né? Fica vai ser no segundo, terceiro no canto, plano. né? Temos propriedades que teriam potencial de ser a primeira atividade da propriedade, sem abandonar as outras atividades, mas passar a ter a importância econômica ou social de primeira atividade. Então, isso a gente enxerga muito em algumas famílias aqui. Nós temos estimados aqui 475 propriedades que trabalham com piscicultura. Tá? Só que dessas, apenas 17 de forma comercial. Todas as outras são para subsistência. Tá? E ainda assim, subsistência numa forma em que ela é pouquíssimo explorada. Tá? Muito mais para lazer. Isso. A gente tem um estudo assim que a produtividade primária de um corpo d'água é de 800 a 1.000 quilos de peixe. Ou seja,
entrou algum peixe naquele açude e é isso que ele vai produzir por ano. Tá? Uhum. E nós temos muitas situações em que piscicultura está produzindo isso. Então, ela está abaixo do que seria a produtividade normal. Então, temos um grande caminho ainda para evoluir e vamos pensar aqui em produtividade de carpa, 64 hectares vezes 4 toneladas de peixe por hectare, nós já poderíamos aumentar nossa produtividade aqui em 10 vezes do que de fato a gente tem hoje. Sim. Secretário, assim, olhando para essa dinâmica, né, que o Carlos vem colocando hoje aqui em Teutônia, a carpa, a tilápia, qual é o peixe hoje que a gente tem mais tradição, vamos dizer assim? Hoje eu acho que é a carpa, né? A carpa, que é mais produzida. E dentro da carpa, alguma A espécie? Capim. A carpa capim, né? Eu acho que lembra, a matéria deve ter os dados. É a mais fácil. Eu acho que é muito... Hoje em dia é muito tratado assim, coloca lá um peixe e deixa lá. Não é aquele planejamento de tratar tanto por mês, tanto trato e coisa para ela criar em 1 ano, 2 anos, estar adulta, né? Sim. É algo assim que fica sempre em 3º, 4º plano, né? Sim, talvez pela facilidade, né, Carlos, de que hoje com a tilápia, né, nós temos que ter todo um processo, né, para poder produzir, tem todo um investimento e tu tem que ter o momento certo para tirar, né? Sim. Enquanto a carpa, a gente fica um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Se passou o inverno, passou o Natal, não vendeu, o peixe segue ali. E com a tilápia a gente teria um custo. Mas isso, na tua opinião, está associado ao fato hoje, por exemplo, de nós não termos agroindústrias exatamente para dar o destino e por isso a tilápia ainda não consegue ganhar esse mercado? Sim. Porque os produtores que trabalham de forma comercial na piscicultura hoje, eles vão atender principalmente feira de peixe vivo. E aí na feira de peixe vivo, o processo de abate da tilápia doméstico, né, um peixe um pouquinho... não que seja mais difícil de abater, mas o pessoal está mais acostumado com manejo de abate da carpa. São peixes maiores, que eventualmente são peixes para uma data comemorativa, lá fazer um que dá para assar grelhado, inteiro, então, comendo o espinho isso, também acaba sendo maior, né? E é mais fácil de aproveitar ele, isso. Né? A gente tem estimado que no máximo 20% da nossa produção comercial de peixes hoje em Teutônia é tilápia. Tem alguma pequena quantidade em traíras e o restante é carpas. A carpa, entre as carpas, a carpa capim corresponde a mais ou menos 50% da produção. Né? E aí, na sequência, vem as demais. Né? Então, este ano a gente já fez 3 feiras no bairro Canabaro. A gente veio um interessado de fora também. Ele fez lá ele iria fazer em Canabaro, no poliesportivo. Por fim, ele se apavorou e faltou peixe. Então, eu insisti muito com ele que ele fizesse no bairro Teutônia também, que o bairro Teutônia sempre era meio esquecido, a Feira do Peixe. Então, na Quinta-feira Santa, ele fez no bairro Teutônia, né? E eu acompanhei as feiras. E como o Carlos fala, a tilápia é mais difícil por mim, eu acho que é a carne mais gostosa até, mas ela é mais difícil de carnear, a maioria não sabe tirar o filé, e na feira o que eu observei, o pessoal gosta de chegar e pegar o maior peixe. Sim, a gente brinca muito, né, Eliane, que às vezes a gente é atraído pelo olho, né? A gente até fez uma brincadeira, nós temos um tanque de pedra lá que a gente deixa o peixe descansando, quando vai fazer uma feira pequena e bota lá carpas maiores, carpas menores. A pressa de chegar em primeiro na fila não é porque vai terminar o peixe, é para que eu possa ser o primeiro, poder escolher o peixe maior para levar para casa. Então tem um pouco disso, né? Que a gente é traído um pouco por essa coisa do olho, a gente brinca muito. Mas pela perspectiva assim, do STR, né? É possível a gente pensar em organizar essa cadeia toda, né? Eu brinco até lá na feira, nós pretendemos fazer um tour, Carlos, né? Com o pessoal da matéria, com especialistas, vamos pegar um conjunto de produtores de manhã, um conjunto de tarde, vamos levá-los desde o início do processo. Vai estar lá as empresas que têm alevinos, né? Larvas e alevinos pequenos, e fazer, vamos ver isso, depois vamos ver o alevino maiorzinho, o juvenil, vamos ver um peixe em desenvolvimento, depois vamos para um tanque de engorde e até lá no final vamos fazer uma despesca e tirar uns 3 ou 4 peixes da água e vamos levar lá no frigorífico, inclusive a matéria vai estar instalada lá dentro do nosso frigorífico, fazer um filé e a Luciana ainda fazer um peixe depois para a gente.
Será que é importante a gente sensibilizar o produtor para ele conhecer a cadeia inteira, presidente, e aí poder daqui a pouco até escolher onde ele quer entrar no processo produtivo? Dentro da cadeia como um todo. Obrigado. É assim que funciona. É mais pertinho, só isso. Sim, eu acredito que dentro daquilo que nós representamos, que é a agricultura familiar, né, toda e qualquer produção de alimento que agrega, né, e para a população consumir, ela é importante, né? Então, dentro desse processo, né, o Carlos já me corrigiu que o alternativo não é o legal, né? O ideal, aliás. Mas Carlos, eu queria dizer que às vezes a gente precisa começar com uma atividade para ver que ela é interessante e com isso ela pode ser o carro-chefe dentro da propriedade. Tanto é que isso aconteceu agora com a questão das integrações, né? Uhum. Quanta gente que teve que, por necessidade, mudar o carro-chefe da sua propriedade, que antes era o frango, o suíno, e quando deu uma crise numa integradora, ela teve que buscar caminhos, buscar outras soluções. E eu hoje vejo que muitas famílias estão olhando com outro olhar, que não é para eu ser agricultor ou produtor, eu não preciso só ser produtor de frango, suíno ou leite, que dentro da minha propriedade existe hoje a fruticultura, existe N alternativas e oportunidades para eu entrar num negócio que seja, claro, profissionalizado também. Eu preciso ter conhecimento da atividade e aí entra aquilo que você falou, desde a produção inicial, né, enfim, e depois o manuseio, né, vocês falavam com o olho do peixe maior, o mais bonito. Eu conheço aqui um rapaz que faz o lambari ser um dos pratos mais gostosos, né, e também tem a questão cultural, né, eu vejo assim que a nossa cultura e os hábitos, os costumes, né, muito podem ser melhorados. Eu sou uma pessoa que consumo peixe uma vez por semana. Ainda é pouco, mas eu sei que nem todos consomem uma vez por semana, né? Poderíamos aumentar muito. No momento, aquilo que o Carlos disse, que existe uma organização, né, de produção, porque hoje nós, inclusive, já temos em Teutônia, dentro da alimentação escolar, o peixe. Isso eu vi com muito bons olhos, né? Que nossas crianças estão comendo peixe na escola, dentro da alimentação, por causa do valor nutricional que a carne e peixe também tem, né? E isso tudo, às vezes, a gente não tem o conhecimento, né? Do valor nutricional, o que isso pode afetar nossa saúde e nosso bem-estar, né? Como alimento que ingerimos, né? Então, no momento que o consumidor descobre e que nós temos potencial não só de criar, mas também nos organizar e ter uma cadeia que agrega, que processa o nosso peixe, porque uma pessoa que mora num apartamento não vai conseguir preparar sim, mas carnear o seu peixe lá. Então, nós temos que, às vezes, ter essa noção também que nós precisamos de uma alternativa que nos agrega, ou seja, que processa o nosso peixe, né? E isso eu concordo com o Carlos, só de uma maneira em conjunta, coletiva, associativa, que nós podemos conseguir isso. Então, houve alguns inícios que não evoluíram tanto, né? Mas eu acho que em formas de associativamente, até, secretário, eu sei que em muitos lugares é o município que bota, né? Inclusive, um abatedor para as famílias poderem fazer esse seu processo, essa sua agregação, né? Então, eu acredito sim, em qualquer cadeia indiferente, não só o peixe, mas outras cadeias também. Saber produzir nós sabemos, né? Mas às vezes nós precisamos aquela forma de organização que nós faz com que a cadeia toda, ou seja, que o processo seja viável. Sim. Porque aquilo que foi dito no início, tem que gerar renda. Sim. Até eu vou aproveitar aqui, quando nós começamos a propriedade lá em Bom Retiro, quando nós começamos a produzir, né, uma das primeiras preocupações que a gente teve foi exatamente fazer um estudo de mercado, né? Nós contratamos a Univates para fazer uma pesquisa e a Univates trouxe um dado extremamente interessante, porque naquele momento, isso era 2019, né, foram dezenas, centenas de escolas com merenda escolar e empresas com refeitório.
e a presença da proteína de peixe na dieta, ou seja, ali no cardápio, era de 1%. Talvez nem fosse 1%, né? Tu arredonda porque tem que dar um número e tu acaba levando para 1%. E aí a pergunta que todo mundo se faz quando o número é tão baixo, mas por que só 1%? E aí foram 2 vetores lá que as nutricionistas trouxeram, né? Porque geralmente elas acabam respondendo essas pesquisas, que era o primeiro, era o preço, e o preço está associado a qual fator? Que hoje nós praticamente a nossa tilápia, vamos usar a tilápia como referência, ela praticamente toda é importada, ou ela vem de Santa Catarina, ou ela vem do Paraná, ou até de São Paulo. Né? Quando para esse peixe chega aqui, o custo logístico dele é muito alto. Então esse peixe chega aqui com preço maior e é difícil a gente conseguir consumir ele, especialmente quando nós dependemos de licitação, de contratação pública, então é mais difícil. E o segundo ponto mais importante era a procedência, ou seja, as nutrição nós não sabemos de onde esse peixe vem. Então, como é que eu vou botar no cardápio algo que eu não sei de onde vem? E veja, Lucas, que na verdade esses 2 elementos estão presentes no que nós estamos falando aqui. Né? Quando a gente diz que precisamos produzir o peixe aqui porque o custo logístico é menor. Então, se nós tivermos a produção aqui, tiver uma agroindústria em Teutônia, esse peixe vai ser abatido a um custo muito menor. E as nutris das escolas, porque a fiscalização do município, seja na inspeção municipal, seja no SUSAF, ou seja ainda no CIF, eventualmente na federal, as pessoas vão saber que o controle sanitário, o cuidado, está sendo feito porque o peixe está sendo produzido aqui. Então, ele sabe quem é o produtor rural que trouxe o peixe, sabe que a Secretaria de Agricultura está, que a Emater está acompanhando. Então, veja que esse processo, né, ele não só barateia, como ele aumenta a confiança das pessoas com relação ao produto. Então, e aí que eu acho que é onde a Aquibom entra, né, com esta ideia, com este propósito de a gente aproximar todo mundo, né, reunir todo mundo e a gente poder trabalhar isso em conjunto no âmbito do Vale do Taquari. Porque não vai ter como produzir todo o peixe que Teutônia quiser produzir e vender todo ele em Teutônia. Assim, nós estávamos aqui com o pessoal de Colinas, Imigrante e Poço das Antas. São mercados consumidores muito pequenos. Então, ainda se eles produzirem muito peixe lá, eles não vão conseguir vender tudo na cidade. Eles precisam levar esse peixe, talvez, para ser abatido em outro lugar e ser distribuído na região. Então, acho que, para mim, né, na minha opinião, e aí queria ouvir vocês também um pouco sobre isso, o nosso desafio é nós ter a capacidade de sentar todo mundo na mesma mesa, enxergar que existe uma oportunidade, mas não dá para nós pensar que cada um vai cuidar só do seu quintal, porque daí nós vamos acabar matando a atividade porque ela nunca vai conseguir crescer. Não sei se é assim, Carlos, que tu enxerga também esse modelo. Sim, com certeza. Né? Vinha pensando assim, a gente, historicamente a gente fala assim que Teutônia na agricultura vive num tripé, né? Bovinocultura de leite, suinocultura e avicultura. Por quê? Porque são cadeias extremamente organizadas, né? E qualquer cadeia diferente dessa que a gente quiser fazer, a gente precisa chegar no mínimo numa organização próxima dessa, né? Então, até pela exigência do produtor, né? Ele vai exigir, já que ele vê a outra cadeia organizada, ele quer essa também organizada. Com certeza, né? Então, ele não vai se atirar às cegas, né? Então, nesse sentido, esse tipo de evento é o que a gente precisa para essa cadeia aqui. Todo mundo gosta de peixe, todo mundo acha bonito, mas e agora? Produzir, tecnificar ela, né? Temos poucos eventos locais para essa linha, né? Eu gostaria de puxar um outro ingrediente, né, desse comentário. Eu sei que, por exemplo, o Eloir e a Liane fazem parte, o Carlos talvez também do Conselho Municipal de Agricultura. O pacote agrícola, o pacote de incentivos ao produtor em Teutônia, ele tem uma série de possibilidades de uso. Teve um período em que era incentivado R$4 o metro quadrado construído na ampliação de pocilgas ou de aviários no Tambo do Leite. Existe algo previsto ou pode ser estudado algo para incentivo à área da piscicultura? Hoje, na área da piscicultura, não temos, né? Temos a hora das máquinas, né? Mas hoje, específico de piscicultura, não temos, não. Mas, claro que dentro do Comate, dentro da própria secretaria, com o governo municipal, pode ser planejado alguma coisa assim, claro. Tem um programa que poderia ser usado, mas ele tem uma limitação de orçamento, que é um incentivo à diversificação. Sim. Ele está limitado a R$50 mil no município por ano. Tá? Então,
Tem um limite global de 50 mil e 15 salários 15 salários mínimos por empreendimento, né? Então, esse poderia ser enquadrado verdade. à piscicultura, mas ele está Tem limitado que ser em inscrito, orçamento, né? tem que mudar um pouco esse Esses plano, até tem que, critérios, né? ele tem que ser inscrito até 15 de março, se eu não me engano, Isso. tem algumas coisas, mas teria que melhorar ele, né? Mas eu acho que ele conversa bem, inclusive, com aquilo que a presidente trouxe no começo, né? A Liane disse, mas existe hoje, por exemplo, no Pronaf, linhas de crédito de até 250 mil a 3%, né? Considerando um juro atual de 15% ao ano, né? 3% é algo bastante acessível, né? Vamos dizer assim. Talvez esses programas pudessem se conversar, né? Claro. Não, à medida que o produtor toma esse empréstimo do Pronaf, ele ter uma complementação, né, algum tipo de apoio do E município. no né? momento que existe a produção local, dentro do programa da alimentação escolar, não há necessidade de cumprir os 30%, pode cumprir mais por cento, né? Então, eu vejo que hoje existe um mercado muito importante para o peixe também, que é o mercado, que é o PNAE, que é o Programa da Alimentação Escolar. Eu não sei atualizado, mas aqui nós temos que ter mais de 7 mil crianças que se alimentam por dia em Teutônia também, via as escolas. E esse tabu da espinha e essa coisa também tem que ser trabalhado. Eu sei que quando eu também faço parte do Conselho da Alimentação, foi introduzido o peixe, muitas mães estavam preocupadas com a espinha do peixe que ia ser ingerido de repente via alimentação escolar. Então tem tudo um tabu também em cima, né? Mas eu trabalho muito essa questão nutricional. Se eu consumo, não é porque eu só gosto da carne e peixe, mas também o valor nutricional, porque tem pesquisas que dão excelentes números, né, em relação à saúde da pessoa que consome o peixe, né? Nós vamos, inclusive... Não só que vai pescar, nós, que é bom para os nervos. Sim. Nós estamos trazendo, inclusive, um representante da FAO, né, e estamos tentando da Unesco para falar exatamente sobre isso, Liane, que hoje, né, a carne de peixe tem a presença marcante de ômega 3, que é fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens na idade escolar. E o Diego nos trouxe um dado, não sei se é de um estudo da própria Emater ou de uma outra instituição, de que o Rio Grande do Sul, dentre os estados brasileiros, é aquele que tem a menor presença de ômega 3 no seu organismo. Talvez exatamente por essa cultura que nós temos, né, do churrasco, da carne vermelha, e aqui não é uma crítica, né, nem uma concorrência, mas só para mostrar, né, na linha do que a presidente vinha trazendo, o quanto o peixe pode contribuir, né, não só enquanto negócio, não só como atividade de subsistência, mas também como um instrumento que serve aí de melhorar, né, a qualidade da saúde das crianças e adolescentes que no futuro... E né, mesmo se é uma produção de subsistência também, Carlos, né? Eu vejo muito importante para o orçamento familiar também, né? Então, o consumo só para família ou familiares, enfim, é importante também. Aí, claro, daquilo que se discute aqui, que seria um negócio, uma cadeia produtiva, uma cadeia que avança e que precisa também meios para comercializar. Mas a própria subsistência, eu também hoje dentro da agricultura familiar acho de suma importância, porque ela agrega muito no orçamento da familiar. E eu acho que tem uma outra coisa, né? Eu me lembrando agora quando meu pai e minha mãe estavam na roça ainda, né? Se tu tivesse que matar um porco para ter uma carne para fazer um almoço, tu teria que matar um animal grande, que nem sempre tu teria toda a colocação da carne, né? Já o peixe, tu tem um peixe num açude pequeno ali, tu passa a tarrafa em 10 minutos, né? Tu foi lá, tirou um peixe da água, limpou, botou para assar e não teve que muitas vezes te desfazer ou de uma ovelha, ou de um porco, ou de uma cabeça de gado. Né, talvez o único primo próximo ainda aí seja o frango, que está mais ou menos parecido, né? Então, até nesse ponto de você não ter que, às vezes, antecipar ou matar um bicho, né, um animal, para poder ter carne, o peixe está ali com uma condição muito melhor. Ou não precisa esperar com alegria chegar a sexta-feira santa, né? Pode ser mais sextas-feiras ou mais finais de semana. Estabelecer uma data, né? Porque eu me alegrava quando dizia que vinha a sexta-feira santa, né? Porque naquele dia era sagrado que dava o tal do peixe, né? E juntava toda a família, né? Mas isso já mudou, então eu acho que não é uma vez por ano que as pessoas se alegram ou se reúnem para comer um peixe. Exatamente, eu acho que o próprio povo gosta do peixe, adora o peixe, mas às vezes falta demanda.
no restaurante. Eu, e fazendo o abatedor aqui, nosso pessoal criando, barateando o preço, né? Eu sou motorista de saúde, eu era mais de 20 anos, então almoçava todo dia em Porto Alegre. Eu lembro da época que tinha peixe uma vez por semana no restaurante. Últimos tempos agora eu comia peixe quase todo dia. Todo dia tem os restaurantes que tem peixe todos os dias. Porque talvez começou a baratear, né? E assim pode ser começado a acontecer para cá, para nossa região. Vai ter restaurante que vai ter peixe todo dia, está mais acessível, mais barato. E com isso aumenta o consumo, tanto para a empresa, né, que vai carnear, e tanto para quem vai produzir e para quem vai comer também. Exatamente. Né? É uma cadeia, né? Nessa linha, em termos de espécies, Carlos, talvez poderias... Fala-se na carpa, na tilápia, são as duas principais, digamos assim, potenciais espécies? Sim. Tem um apelo muito grande para peixes carnívoros, né? Traíra, jundiá, surubim. Só que peixes carnívoros, eles têm algumas peculiaridades que são um pouquinho mais difíceis de manejo, né? Carpas filtradoras, cabeça grande, prateada, são carpas que têm um crescimento uniforme porque elas são, justamente pelo hábito de filtrar, o acesso ao alimento de todos os peixes é igual. Então elas têm uma tendência a crescer de forma igual. Quando a gente vai para uma carpa húngara, uma carpa capim, ela tem que aprender o alimento, né? Tem que buscar o alimento, então ela já pode ter uma diferença. E todos os carnívoros, porque eles precisam caçar o alimento, elas têm muito a disparidade de crescimento. Então, criações comerciais de peixes carnívoros precisa ter uma etapa intermediária de seleção, porque senão eu nunca tenho um lote uniforme, né? Vou ter peixes de 1 quilo junto com peixes de 3 quilos, né? Então, esse é um dificultador. Metade para cima do Brasil tem essas criações, né? Mas aí são modelos em grande escala, em que se faz essa seleção e tal, eventualmente até seleções mecanizadas já, né? Mas não digo que não chegaremos lá, mas eu acho que se a gente criar bem a carpa e aprender a criar bem a tilápia, digo aprender porque para muitos ainda precisa ser aprendido o processo, né? Sempre digo assim, a gente tem 2 caminhos. Um caminho mais simples e mais barato é a criação de carpas, tá? A criação de tilápias, ela é mais rentável, tem um potencial de ganho por área muito maior, mas ela é extremamente tecnificada. Para conseguir uma criação com lucro, ela depende de informação técnica, né? E aí eu acho que depois pode-se pensar em outras espécies, né? Sim. Não, e até é importante, né, o Sampaio, que é o nosso coordenador estadual aqui da piscicultura, o Sampaio sempre diz, às vezes parece que a gente tem algum preconceito com a carpa, porque a tilápia tem um apelo comercial mais forte, mas a carpa ainda é o peixe mais produzido no mundo, né? Então, quando a gente fala de carpa, nós não estamos falando de uma coisa nossa, local, né, regional, distrital, não. Nós estamos falando ainda de um peixe, que é o peixe mais produzido do mundo. Então, e seguramente deve ser assim reconhecido exatamente por essa facilidade, né, que a gente tem, que o manejo é mais simplificado, né? Embora, né, a minha preocupação sempre é quando a gente começa, né, presidente, com a produção de algo novo, e o peixe às vezes é isso, que são alguns cuidados que eu sempre digo que o assessoramento ou o ensinamento, né, que foi a expressão que nós usamos aqui, é importante. Né, porque às vezes a gente acha que o secretário autoriza lá 4 horas as máquinas, vai lá e abre um tanque, o tanque enche da água, alguém vai lá, compra o alevino e bota lá e que está tudo certo, né? E isso, na verdade, não acontece. E a gente brinca, em junho nós vamos fazer o nosso jantar do peixe, presidente, lá, e aí então, todo mundo tinha peixe no açude. Quando nós fomos passar as redes, para nossa surpresa, nós tivemos que ir lá em Estrela, na São Luís, buscar peixe, porque não tinha peixe nos tanques. Por quê? Porque largou o peixe lá dentro, fazia 2 anos que tinha carpa. Não, botei 1.000 alevinos lá, isso deve ter umas 500 carpas de 8 quilos, 10 quilos. Não tinha, porque não se dá conta que tem predador, né? Tanto a cobra quanto a lontra, os próprios pássaros, né? Na sua grande maioria, quando o alevino é pequeno. Então, esses são aprendizados importantes, né? Que às vezes a gente precisa mostrar para o produtor, né? E a ideia é mostrar um pouco disso na Que Bom, que não é só abrir o buraco lá no pátio, encher da água e botar o peixe.
né? Assim como no frango tem um monte de cuidados, no porco tem cuidados, no leite tem cuidados, no peixe também vai ter. Eu acho que isso é importante, né, Carlos? Com certeza, né? A própria estrutura, né? O próprio açude, quando vai ser aberto, né? Já precisa ser planejado, né? A gente vem do início da tilápia aqui, as primeiras tilápias que foram largadas aqui, veio a informação de que tilápia se cria em açudes profundos, né? Porque senão ela morre no inverno, né? Hoje se sabe que açudes profundos não tem tanta influência assim, a única diferença que vai ter é que é um volume maior de água, né? Mas a área útil que o peixe vai ocupar é a área superficial, 1 metro de profundidade, né? E ali já começa, né? Então, se eu planejar bem o meu tanque, né? E depois cuidar bem o peixe, outro processo que a gente fala bastante na Emater, né? A soltura do alevino pode implicar em 100% de perda do peixe, né? Uhum. É um processo simples, de minutos, que pode inviabilizar o cultivo. E aí depois a amostragem desse peixe para ver se ele está crescendo, né? São vários processos envolvidos, né? Mas todos eles chegam nisso que tudo isso é feito nas outras cadeias, né? No peixe precisa ser feito da mesma Também, né? forma. Até a questão da oxigenação que tu falou Sim. hoje de manhã, eu já me dei uma aula hoje de manhã de piscicultura, né? Da tilápia, no caso, né? Sim. Eu comentei já em outros momentos, né? Em 2023, eu fui fazer um laudo de perdas de 100% de uma criação de tilápias que deu uma queda de fase durante a noite, os peixes quase em ponto de abate e mortalidade total do viveiro. Né? Aumentou Então, o nitrito e aí é isso que eu digo, né? Ele é um peixe muito interessante, com um altíssimo potencial de retorno, né? Mas a gente precisa fazer certinho, né? sim. Muito bem. Mais alguma questão? Só pescar agora. Só fazer toda a produção e pescar? Não, na verdade, eu acho que o bom mesmo, né, é convidar todos os produtores aqui ligados aos sindicatos de trabalhadores rurais, né, que tem aí a relação com a Secretaria da Agricultura aqui e que estão sempre assessorados pela matéria, que se façam presentes, né, lá na primeira Aquibom. Acho que é importante aqui, eu acabei não falando, né, presidente, de também vai acontecer no primeiro dia da feira, no dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, o 7º Dia Estadual do Peixe. Ele é um evento organizado pela Emater, que é um evento que vai estar dentro da Aquibom, né? E nesse espaço vamos ter lá inúmeras palestras, né? O Carlos provavelmente vai estar lá também levando um pouco dos dados, né, aqui de Teutônia, porque eu acho que o Sampaio vai reunir aqui todos os dados da região. Mas vamos ter produtores lá da região da Bacia do Rio Uruguai, que hoje, digamos assim, é o lugar onde a gente tem o maior índice, né, de produção, né, de tilápia principalmente, então eles também virão para trazer. Nós estamos com uma expectativa da FAO mandar um projeto piloto que foi desenvolvido lá em Alagoas, né, com 7 produtores, eles estão tentando achar lá, viabilizar com passagens para mandar esses produtores para apresentarem o resultado da pesquisa aqui na nossa feira, como uma forma de mostrar que é possível, né, essa produção organizada em coletivo. E também fica aqui já para o secretário, nós estamos tratando com o presidente Moisés da Anvat, que nós vamos fazer um seminário para prefeitos e secretários de agricultura durante a feira, para trazer palestrantes, trazer especialistas para falarem um pouco, talvez não tanto do método de produção, mas falar um pouco sobre como é importante ajudar, né, aos produtores a desenvolverem essa atividade. Aí, claro, o convite vai ser estendido para as lideranças sindicais, né, dos sindicatos de trabalhadores rurais, porque é importante, né, ver que o município, através da prefeitura, através da secretaria, pode aí também contribuir para esse processo de desenvolvimento dessa atividade tão importante, né, tão pujante, que nós ainda não estamos aproveitando ela bem, e que quem sabe a gente, a partir da primeira Aquibom, a gente consegue avançar. Com certeza. Então, convite feito de 7 a 9 de novembro, Aquibom, em Bom Retiro do Sul. Obrigado pela audiência. Fica aqui o nosso podcast especial com as lideranças de Teutônia.